menor desemprego que nós temos desde 2012. E tu tem a sensação que isso vai durar? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Por quê? O desafio qual é? É que isso permaneça, quer dizer, aumentou o consumo das famílias, se você aumentou o investimento, se você pegar os bancos, o lucro dos bancos, das empresas, o Natal, olha o Natal, conversa com os empresários, conversa com o lojista, todo mundo satisfeito, cresceram as vendas. Quer dizer, a pergunta é, isso vai continuar no segundo biênio 2025, que nós estamos vivendo em 2026, nesse governo Lula 3? É aí que é a grande questão, porque tem alguns nós. A dívida pública que é muito alta e ela precisa ser rolada diariamente, né? E isso envolve a taxa de juros. Quando sobe a taxa de juros meio ponto, putz, é uma fortuna de bilhões em termos de dívida que você tem de pagar. Tem a questão do câmbio. Agora, recentemente, né, e nós continuamos no começo desse ano com um dólar acima de R$6, o que é um absurdo. Teve um dia que estava 6,30, 6,35 em dezembro. Estava ainda, você falava, não há razão para tal. Aquela foi uma mera especulação, foi um ataque especulativo, porque você só pode desvalorizar a moeda naquela proporção se você tivesse diminuindo as exportações. Pelo contrário, o saldo da balança comercial brasileira, a balança comercial é a relação entre as exportações, o que o país vende, e as importações, o que o país compra. Deu positivo $70 bilhões. Putz, né? Então, esse ataque tem ele... Por que tem um ataque desse? Eu acho que é uma questão política ideológica, né? Eu acho que há setores no mercado financeiro, não todos, mas alguns, que têm discordâncias políticas e ideológicas com o governo federal. Eu posso dizer isso com tranquilidade, que eu tive muitas divergências ao longo dos governos Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e Dilma 2, né? Ou Dilma 1,5, né? Porque não acabou o governo. Uma série de divergências que eram no campo político-econômico. Né? Não tinha nada pessoal, ao contrário, era uma discussão que muitos levavam até para o lado pessoal, mas não era essa a coisa. Mas eu tenho de reconhecer que esse governo, no primeiro biênio, foi bem. E eu acho que há setores que têm algumas, entre aspas, umas birras, né? E por exemplo, se você segura a economia, como você pode segurar a economia, para quem nos acompanha, uma coisa mais fácil? Ao elevar a taxa de juros, você diminui o consumo. Por exemplo, se você vai comprar uma geladeira, pega a linha branca, a geladeira, a máquina de lavar, coisa que todo mundo quer ter, que é o direito de todas as pessoas. Se você sobe muito a taxa de juros, ele pensa duas vezes, será que eu vou comprar, vou ter condições de pagar? Porque ele pensa o seguinte, se me mandar embora a empresa, porque quando a economia vai mal, né, começa a mandar embora, então eu mando embora, fico com a geladeira, não tenho como pagar, essa dívida, como é que fica? Então, quando você leva aí um absurdo a taxa de juros do Brasil, você breca a economia e impede o crescimento do consumo. Aí fala, mas estão consumindo demais. Caramba, quantas pessoas melhorou? As pessoas que estavam na linha chamada, grosso modo, a linha da pobreza, da miséria e tal, nós conseguimos melhorar, né, as condições econômicas de milhões de brasileiros. Mas muita gente ainda precisa melhorar de vida. Isso a gente está falando que políticas públicas que foram tomadas há 2 anos atrás surtiram tanto efeito que crescemos por volta de uma média de, nesses 2 anos, 3,3, e as pessoas... Isso quer dizer que as pessoas estão comprando mais. Sim. Tudo, a gente mais basicamente... satisfeitas. A gente pode, pelo que você está falando aí, a gente tem basicamente 2 problemas. A gente tem um dólar muito alto, a gente tem uma taxa de juros muito alta também. Também, né? Também. Então vamos lá. Essa taxa de... Esse dólar... esse que é a questão, na minha opinião, que eu gostaria de te ouvir falar. Que a gente vive um cenário que, se for conversar com os lojistas, como você disse, o Natal funcionou, as pessoas estão consumindo não sei o quê. Mas que tem um dólar altão e um juro altão. Sim. Na vida das pessoas, no dia a dia, isso precisa mudar de qualquer maneira. As pessoas só estão tendo uma vida assim, melhor, de certa forma. Sim. Por causa desses fatores, como é que... Isso interfere. Por exemplo, se você tem esse câmbio muito alto, vai aumentar o custo das importações. E hoje nós somos uma economia aberta. No passado, antes do governo Fernando Collor, nós éramos uma economia fechada. O governo Collor abriu a economia e tal. Então, nós somos dependentes também das importações. Hoje, você entra no supermercado, quantos produtos importados tem lá? Que muitas vezes você olha, não vê. A embalagem está em português. Mas se você der uma observar, está lá fabricado em tal. Então, começa a aumentar o preço, né?
né? E isso reflete sobre o preço da alimentação. Aumenta a taxa de inflação, diminui o consumo das pessoas, né? Então precisa tomar cuidado essa questão do câmbio, porque se você perde a passada, isso vai refletir na inflação e aí lá no final repete no emprego, porque algumas empresas vão ser obrigadas, depende do que elas produzem, a demitir seus trabalhadores, etc, etc. E os juros altos também é um problema seríssimo. Também é sério. E isso é uma questão meio que histórica no Brasil. Se você for pegar o Plano Real, que é de 1994, do governo Itamar Franco, né? E foi uma revolução o Plano Real. É bom lembrar os mais jovens. Eu estava vivo. É bom lembrar que as pessoas não imaginam você ter uma inflação de 2.500% ao ano. Eu lembro nos comerciais na época Casa e Vídeo, falando pra gente comprar no Carnê ou qualquer coisa assim, e os juros de apenas 50% ao mês. Isso. Nós chegamos a ter, em 1990, na primeira quinzena, numa quinzena de março de 1990, quando veio o Plano Collor 1, que acabou fracassando, 84% de inflação. Numa quinzena. Quer dizer, que as pessoas hoje nem imaginam que era isso. Na segunda-feira custava 10, na terça custava 12, na quarta custava 15, era assim, né? Era no mesmo dia. Era uma brincadeira que você precisava pedir vários chopp, né? Você pedia um agora um pouco depois já estava mais caro, né? Era um negócio assim, inacreditável. Então o Plano Real foi uma coisa tão fantástica que eu achei que nunca haveria derrubar a inflação de 4 dígitos, de 2.000 e tantos por cento, 4 anos depois para cerca de 9%. Quer dizer, sem congelar preços, salários, que é bom lembrar os mais novos, que as tentativas de enfrentar a inflação todas tinham fracassado. Congelar preços é manter o preço dessa água para sempre. Vai custar R$3, vai custar R$3. E o salário seu, que você ganhava 1.000, vai ficar 1.000. Só que isso é um absurdo, porque numa economia de livre mercado, não dá para você congelar salários e congelar preços e mercadorias. E lembrar que no governo Fernando Collor ainda houve o congelamento dos ativos financeiros, conta corrente, poupança, tudo que era seu, de uma hora para outra você não pôde pegar mais aquele dinheiro. Isso vários clientes do meu pai foram para meu pai trabalhava fazendo silk screen, vários clientes foram para o espaço e ele foi para o espaço na barra. E teve um grande foi numa quinta-feira. No domingo teve um grande prêmio de Fórmula 1. Puta, cadê a grana? Tinha sumido dinheiro, ninguém tinha mais dinheiro porque os bancos fecharam, houve feriado bancário. Então nós já passamos, por isso que esse país é fantástico. Nós já passamos por tudo. E quando veio o Plano Real, qual foi a sacada em 1994 para enfrentar a inflação? Nada de congelar, isso é loucura, tá? Vamos fazer uma outra coisa. Tinha uma unidade referencial de valores, a URV. Então nós trabalhamos durante cerca de 2 meses, 3 meses, com 2 moedas ao mesmo tempo, que era o real, que ia nascer, e a URV, que era a transição. E deu tudo certo, sem congelar nada. Você ia na padaria, você podia, você tinha tablitas, operações que eram feitas. Ninguém no mundo conseguiu fazer isso. É caso de Prêmio Nobel de Literatura, de Economia, perdão. O que foi feito aqui no Brasil foi uma coisa fantástica. E a partir dali nós resolvemos a inflação, mas não resolvemos os juros. E o câmbio. O Plano Real foi vitorioso na inflação, mas ele não conseguiu enfrentar a questão dos juros, continuaram muito altos os juros reais, e absurdo que nós temos até hoje, e a questão do câmbio. É bom lembrar que no Plano Real, quando começou, o câmbio, nós com 89 centavos comprávamos $1. Eu lembro disso. Era o contrário, né? Com 89 centavos nós comprávamos $1. Aquilo estava errado, não podia ser assim, né? E então, a grande questão que é um problema que o Brasil precisa resolver, mas em termos econômicos, sem dar uma ideia de que está tudo uma maravilha, tal. Tem problemas aqui, acolá, problemas que a reforma tributária pode ser que melhore agora, que vai ser implantado, tem muitos privilégios, é verdade, na questão econômica, tudo isso, mas nós não estamos assim nesse cenário que vai ter problemas agora em 2025, uma recessão, que é um crescimento negativo, vai ter desemprego, aquele negócio que todo mundo ficava com medo, pô, vou comprar um apartamento e financiar em 20 anos, 25, será que eu vou estar empregado amanhã? E nós não vivemos esse cenário de incertezas. Então a grande questão é que também cabe ao governo, e é difícil, não é fácil, porque tem a questão do apoio lá do Congresso Nacional, estabelecer, melhorar seus gastos, a qualidade do gasto público. Eles não são capazes de fazer isso, professor. Esse é o desafio, a qualidade do gasto, porque muitas vezes a qualidade do gasto público é muito ruim, você joga muito dinheiro fora, né? Tem dinheiro que podia ser muito melhor investido na educação, na saúde, na infraestrutura,
cultura, no esporte, etc. Todo dia você abre, você entra na internet, você vê escândalos, desviou dinheiro não sei o quê, comprou trator onde não precisava, jogou dinheiro para lá, dinheiro para cá. Então, acho que a grande questão que se coloca é melhorar a qualidade do gasto. E aí entra a questão política. E aí entra as eleições e aí entra o eleitor. Porque se nós temos esse Congresso que, para mim, é o pior da história republicana, desde 1889, esse é o pior. Esse Congresso é um horror, a formação dele, as discussões, o nível, eu assisto algumas sessões, dá vontade de chorar.